Olá pessoal, hoje nós vamos começar mais uma correção do PET e agora nós estamos na semana 4, né? Vamos ao número 1. Um pesquisador interessado em produzir em um tubo de ensaio uma proteína nas mesmas condições em que uma síntese ocorre nas células, utilizou ribossomos de uma célula de rato, RNA mensageiro de células de macaco, RNA transportador de células de coelho e aminoácidos ativos de uma célula de sapo. A proteína produzida teria uma sequência de aminoácidos idêntica à do... Bom, gente, entre as opções, a gente deve avaliar que o DNA é que faz o controle da síntese proteica, porém, ele está dentro do núcleo. Mas existe a transcrição do RNA mensageiro, que é o que devemos olhar, então, qual que está relacionado ao RNA mensageiro, que será a dos macacos. Então, a letra D é o que a gente procura, tá? 2. O conhecimento que agora se acumula rapidamente sobre os ribossomos está alimentando a esperança de que sejam encontrados antibióticos mais eficientes que os atuais. Muitos antibióticos agem sobre os ribossomos, paralisando a produção de proteínas vitais, mas as bactérias têm oferecido uma crescente resistência à ação desses medicamentos. O organismo humano é formado por aproximadamente 10 elevado à 14ª, o número 1 seguido de 14 zeros, células. Cada célula, as do fígado, por exemplo, podem conter 6 milhões de ribossomos, que produzem proteínas de modo contínuo e preciso. Uma bactéria pode conter cerca de 100 mil ribossomos em incessante funcionamento. Os antibióticos se infiltram nos ribossomos das bactérias e não nos organismos humanos por causa de sutis diferenças nas estruturas desses componentes celulares. As moléculas dos antibióticos são bem menores que as dos ribossomos. Os antibióticos se infiltram nos ribossomos das bactérias e não nos do organismo humano, por causa de sutis diferenças na estrutura desses componentes celulares. As moléculas dos antibióticos são bem menores que as dos ribossomos, mas podem entupir os túneis dos ribossomos e impedir a produção de proteínas, essenciais para a manutenção dos seres vivos. De acordo com o texto e os conhecimentos sobre o assunto, pode-se afirmar que... Gente, a resposta verdadeira vai ser a letra E, já que o antibiótico afetaria ambos. Os antibióticos eles atuam nos ribossomos das bactérias, inibindo a síntese proteica. Então, se os ribossomos humanos fossem iguais aos das bactérias, os antibióticos poderiam utilizar, sim, como alvo essas organelas dos seres humanos também, tá? Então, vai ser a letra E. Número 3. As atividades celulares são orientadas pelas informações contidas no DNA, que são decodificadas em proteínas através dos mecanismos de transcrição e tradução. O que faz uma baleia parecer uma baleia são suas proteínas. Assim, as proteínas determinam as funções vitais da baleia, como de todos os seres vivos. Para ditar o desenvolvimento de um organismo, a informação do DNA deve, de algum modo, ser convertida em proteínas. Essa conversão ocorre porque o DNA contém um código genético para os aminoácidos que compõem as proteínas. Nesse código, cada aminoácido é representado por uma sequência de pares de bases, e essa sequência é refletida na sequência de aminoácidos reunidos em cadeia proteica. Assim, traduzir o código genético significa passar o código de sequências de bases para uma sequência de aminoácidos. Desse modo, o DNA é decodificado na forma de uma proteína estrutural ou enzimática, que por sua vez é responsável por uma característica do organismo. Podemos afirmar que 1. Essa decodificação se faz através da leitura de sequências de 3 nucleotídeos chamados códons, que especificam os aminoácidos. Essa afirmativa é verdadeira. Segundo, os códons diferem entre diferentes táxons de seres vivos. Há códons que não codificam aminoácidos. Gente, essa opção é falsa, tá? Porque os códons de todos os seres vivos são os mesmos, porque eles são universais, né? Número 3. Afirmativa 3. A decodificação ocorre no citoplasma celular em estruturas chamadas ribossomos.
a partir de uma fita simples de DNA que deixa momentaneamente o núcleo somente para tal função. O RNA mensageiro que deve ser decodificado e não o DNA, tá? Então essa também é falsa. Afirmativa 4. Cada códon traduz apenas um aminoácido. Verdadeira. Afirmativa 5. Alguns aminoácidos são codificados por mais de um códon. A isto chamamos de degeneração de código, o que possivelmente traz maior estabilidade contra mutações do DNA. Essa também é verdadeira. Eles vão pedir pra gente indicar a alternativa em que todas as afirmativas são falsas, tá? Então as falsas, elas são a 2 e a 3, que é a letra C. 4. Células animais com função secretora apresentam abundância no retículo endoplasmático granuloso rugoso e complexo Golgiense. Estruturas que se localizam próximas uma à outra e que trabalham em conjunto. Nesse trabalho em parceria, o retículo endoplasmático granuloso, gente, se a gente voltar lá nos conceitos das organelas, a gente vai perceber que o retículo endoplasmático rugoso sintetiza substâncias, proteínas, por exemplo, e que essas substâncias elas serão armazenadas e secretadas pelo complexo Golgiense. Então, quando a gente vai ver as opções, a gente percebe logo de cara que é a letra C, porque sintetiza proteínas e transfere para o complexo Golgiense, que as concentra e libera em vesículas que terão diferentes destinos nas células. Letra C. Número 5. Na etapa de finalização da síntese proteica, a produção da proteína é interrompida quando se encontra um códon denominado de códon de terminação. Assim que esse códon é encontrado, o fator de liberação atua liberando a cadeia formada. Dentre os códons abaixo, qual não representa um códon de terminação? Gente, nem sempre a gente tem que saber os códons de terminação, tá? Normalmente eles não vão pedir. Mas o códon de iniciação será sempre o mesmo. E esse códon é associado à metionina, e denominado códon de iniciação, que é AUG, tá? E então vai ser letra